Bem, é importante colocar um contexto, né? Manaus fica mais ou menos a 4.300 quilômetros do Rio de Janeiro. Isso está mais ou menos 10 vezes a distância Rio-São Paulo. Então, é longe, é muito longe. Contudo, como o Flamengo é um fenômeno de popularidade, Manaus tem mais de 50%, segundo as pesquisas, né, da torcida de rubro-negros. Quer dizer, mais da metade da torcida de Manaus é do Flamengo. Então é um negócio que não tem muita explicação, porque tão longe e tanta gente torce pelo Flamengo. É assim. É assim, se você andar, quem foi a Manaus sabe, você anda por Manaus, tem bar do Flamengo aqui e ali, os caras se reúnem para ver jogo, as torcidas organizadas têm núcleos, manauaras, então assim, as pessoas lá são Flamengo, igualzinho o cara aqui do Rio de Janeiro, só que distantes, não tem contato com os jogadores, não há essa proximidade. Observe que o Gabigol, que normalmente nessas horas ele passa, vai andando como todo jogador, e vai até a torcida. Uhum. Seria sei lá, quase um devaneio imaginar que se ele se aproximasse, alguém ia dar um tapa na cara dele, né? Você vestiu a camisa do Corinthians, o cara vai abraçar o Gabigol, é normal. É uma oportunidade rara de estar junto com um jogador do Flamengo. Então essa imagem, para mim, como avaliação da relação torcida-jogador, ela é totalmente contaminada, né? Porque ela é artificial, ela é forçada, ele vai até lá. Ele vai até lá pelo contexto. Ele foi até lá abraçar a torcida das vezes anteriores que o Flamengo jogou nessa mesma cidade? Ele foi? Não, não foi. Pode procurar vídeos anteriores, não vai encontrar. Então, uma coisa meio que uma tentativa de aproveitar essa paixão avassaladora do torcedor manauara pelo Flamengo para tentar mudar um pouco a imagem. Isso não pode pesar em nada, né, em qualquer avaliação sobre renovação de contrato ou coisa parecida. É o que ele fizer em campo agora. Se ele jogar pra caramba e for bem, pode-se pensar em renovação. Se ele continuar não jogando nada, como não joga nada desde o início do ano passado, então a decisão tem que ser muito fria e calculista. É como eu vejo. Isso aí não pode pesar numa variação. Né? Chega, né, de decisões amadorísticas pautadas em situações que não são aquelas que devem pautar uma decisão, como a continuidade ou não de um jogador caríssimo, né, que tem um salário muito alto e que, independentemente de todos os problemas, as polêmicas nas quais ele se envolveu, ele criou, não joga bem há 1 ano e meio praticamente, desde o começo do ano passado. Ô, Casão, tá aí as imagens do Gabigol e da turma toda do Flamengo chegando lá em Manaus. O Flamengo, né, precisa vencer. Aliás, o Flamengo pode até empatar o jogo contra o Amazonas hoje lá em Manaus. Muita festa na torcida. Provavelmente, aliás, certamente vai ter mais torcida rubro-negra do que do Amazonas hoje no estádio. E o Gabigol estará lá, provavelmente no banco. O que você acha que vai ser no estádio essa história? E para você, qual é a sua leitura dessa chegada do Flamengo e do Gabigol lá? Fala Tirone, fala Mauro. Não, eu concordo com a linha do Mauro. Eu acho que é isso mesmo. É um torcedor distante, um torcedor que foi lá festejar o Flamengo, a chegada do Flamengo. Né? O Gabigol, o Pedro, ou qualquer outro jogador do Flamengo lá, cada um na sua dimensão, é grande ídolo da torcida de todo o Brasil, né? Vocês se lembram, nos anos 70, acho que começo dos anos 80, tinha de vez em quando tinha um espaço no futebol, porque naquela época só tinha o campeonato estadual e o campeonato brasileiro, muitos times saíam para fora e muitos faziam aquele famoso Bye Bye Brasil. Vocês lembram do Bye Bye Brasil? Que era aquela. Boa. Cara, chamava Bye Bye Brasil. O time ia pro Nordeste, Norte e ficava jogando. E o time do Flamengo era um dos que mais faziam isso, porque tem torcida no Brasil todo. Então, ia fazer amistoso no Piauí, Paraíba, Amazonas, enfim, girava Norte, Nordeste, enquanto tinha um espaço de um campeonato para o outro. Então, o Flamengo é o clube que tem mais torcida no Brasil, espalhado pelo Brasil todo. Então, é normal, claro, que ninguém o Flamengo vai chegar lá, aquele torcedor que está lá em Manaus não vê o Flamengo nunca, demora anos e anos para o Flamengo passar lá para jogar, chega o Flamengo, ele vai pegar do torcedor que convive no dia a dia com o clube? Não, ele vai festejar um jogador que ele não vê nunca. Raramente vai ver, nem sabe se vai ver o Gabriel de novo lá com a camisa do Flamengo. Né? Então é normal, não vejo nada de
perdão, passar o pano, nada disso. São duas situações completamente diferentes. E no campo, talvez seja a mesma coisa. Talvez comecem a pedir o Gabriel, a torcida quer ver o Gabriel jogar, enfim. É um recorte da história, né, atual do Gabriel. Não joga bem, como o Mauro falou, há 1 ano e meio. E se não só não joga bem 1 ano e meio, mas faz 1 ano e meio de confusão, de desrespeito com a torcida, com o clube, enfim, com o treinador. Vem uma sequência de comportamentos. O pacote do Gabriel é muito pesado para o Flamengo. O pacote, Gabriel, é muito pesado para o Flamengo. E, na minha visão, Mauro, mesmo ele voltando a jogar bem, né, pô, para renovar, você tem que pôr a bala. Pensa depois que ele assina o contrato. O que vai acontecer? Né? Se ele, durante esse 1 ano e meio, ele não estava nem aí para nada, para ele estava tudo certo, o jeito que ele estava se comportando, inclusive na questão da camisa, ele justificou nos outros, né? Assumiu que pôs na camisa, é um aprendizado. Aprendizado o quê, cara? Que aprendizado? Você assina um contrato com um time de futebol, você não sabe que você não pode vestir a camisa de um outro time publicamente, que as pessoas dentro da sua casa, sem que ninguém possa tirar uma fotografia, você anda do jeito que você quiser. Mas a partir do ponto que você está com pessoas dentro da sua casa e existe celular e as pessoas podem tirar foto, você tem que saber que vestir uma camisa de um outro clube vai criar um mal-estar tremendo, né? Principalmente quando você faz 1 ano e meio que não joga nada. Faz 1 ano e meio que não joga nada. Então eu acho que não muda muita coisa, não. Eu acho que não muda nada na realidade. Na hora de renovar, tem que pôr na balança o pacote. Você tem que pôr na balança o pacote. Porque de repente assina, renova por 2 anos, ganhando uma fortuna, luvas milionárias, e depois começa a se comportar do jeito que ele se comportou nesse 1 ano e meio aí. Então eu acho que o Flamengo tem que analisar muito bem, na realidade o Gabriel tem que fazer muita coisa para o cenário, para você pensar que o cenário possa mudar. Muita coisa. Aí, ô Mauro, hoje esse jogo do Flamengo contra o Amazonas, repito, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, então, portanto, basta um empate para ele avançar de fase. Vai ter mais torcida do Flamengo no estádio. Há 22 dias atrás, 23, 22 dias, mais de 20 dias, um pouquinho, foi marcada justamente a volta do Gabigol depois daquele episódio da história do doping lá. Foi ali que ele voltou, no jogo contra o Maracanã. E, embora o Flamengo tenha jogado mal naquela ocasião, o Gabigol foi muito aplaudido. É incrível que em 20 dias ele mais uma vez esfarelou a sua relação com a torcida, a ponto de pedir perdão, não sei o que e tal, e mudou completamente. Foram 20 dias o suficiente para ele evaporar a paixão, enfim, a relação dele com a torcida. Impressionante isso. Tem até uma matéria sobre isso no UOL aqui. E o pedido de perdão, ele é um pedido de perdão entre os dentes, né? Ele pede perdão e passa o tempo todo da entrevista se justificando, minimizando o próprio erro que ele cometeu. Então, na verdade, não é bem um pedido de perdão, é uma tentativa. Isso é gestão de crise, gente. O cara entra em ação e combina aí que vai dar uma entrevista com alguém, para tentar administrar uma situação negativa e limpar a barra. É só isso. É só isso. Nada além disso. Então, mesmo ali, ele pede desculpas, mas, Ana, eu errei, eu amo o Flamengo, eu amo a torcida, temos uma relação assim, assim, assim. Mas, olha, o cara tirou a foto, o cara me decepcionou, então, isso não foi legal. Gente, o cara tirou a foto porque ele estava com a camisa de um outro clube. Se não estivesse, o cara não poderia tirar uma foto. Fazer o quê? Então, assim, na verdade, ele pede desculpas, mas não pede, sabe? É uma coisa meio assim, pede, mas não tem convicção daquilo que ele está dizendo. Ele fala, mas tentando limpar a barra. Não vai limpar a barra assim tão facilmente. Não vai. Não é tão simples assim. Não se brinca com esse tipo de coisa como ele aparentemente brincou, né? E isso aí mexe muito com o sentimento do torcedor. E ele fez isso. Porque ele acha que, aparentemente, ele acha que está acima do bem e do mal. Não, ninguém está. E a referência do clube, no clube onde ele joga,
a referência com a camisa que ele vestiu, a número 10, é alguém que nunca fez e jamais faria isso. Jamais faria isso. Que estamos falando do Zico, evidentemente. Mas o Zico usou a camisa do Vasco. Em outra circunstância, o Roberto era amigo dele, era um jogo em homenagem ao Roberto e tudo mais. O Zico não fez isso escondido, o Zico fez isso assumidamente. Exatamente, fez isso ali. Eu vou jogar Maracanã. pelo Vasco, no Maracanã, na partida Vasco e Deportivo La Coruña, porque o Roberto é meu amigo e a despedida dele. E o Zico não era mais jogador do Flamengo, ele tinha parado de jogar. Isso. Tem Sim. isso. Não tinha contrato de imagem, não tinha patrocinador na camisa, nada. O Flamengo não pagava mais ao Zico. Ali é uma relação, aliás, uma das mais bonitas relações de amizade entre dois jogadores de clubes rivais, mas muito rivais, queiram ou não. O grande rival do Flamengo é o Vasco da Gama, tá? Tá em baixa, tá mal, ontem se classificou nos pênaltis e tal, mas é o Vasco. Se você perguntar ao torcedor do Flamengo, qual é o rival do Flamengo? A maioria vai dizer, é o Vasco. É o Fluminense, é o Vasco. É o Botafogo, é o Corinthians, é o Vasco. É o Vasco. O Vasco é o rival do Flamengo. É o maior rival do Flamengo. O Flamengo tem vários rivais. O Flamengo é odiado por quem não é Flamengo. O Casagrande jogou lá, sabe disso. Quem não é Flamengo, odeia o Flamengo. Mas o rival do Flamengo é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ponto. O Zico vestiu por quê? Porque os dois ídolos maiores dos dois clubes eram amigos, se respeitavam, gostavam um do outro. É completamente diferente. Ninguém foi surpreendido quando o Zico apareceu no gramado do Maracanã com aquela camisa do Vasco. Sabia-se que ele iria vestir, porque ele falou, eu vou jogar com o Roberto, do lado do Roberto. E aquilo, Sim. Sinceramente, eu quando vi, eu estava no gramado do Maracanã, trabalhando nesse dia, vi de perto, como rubro-negro, aquilo me chocou um pouco na hora, falei, nossa, o Zico com a camisa do Vasco, coisa estranha, né? Mas no final de tudo eu falei, cara, que legal, que bacana, que bonito, né? Os caras são muito amigos, né? Que se dane. Sim. Isso não importa. Sim. Sabe? Tem uma coisa maior acontecendo aqui. Sabe? Agora, você está em casa, aí do nada você veste uma camisa de outro clube. Na era dos celulares, que todo mundo fotografa tudo, põe no Instagram. Pelo amor de Deus, né? E outra coisa, tem um combo. No início do ano, o presidente do Corinthians, ao assumir, demonstra interesse em ter o jogador, ele vai num podcast, ele fala, joga charme para a torcida do Corinthians. Então não é um fato isolado, gente, tem todo um contexto. Não dá para comparar. Comparar isso é desonestidade intelectual. Total. Não tem nada a ver, gente. Não, essa questão do Zico, cara. Pô, cara, é isso que o Mauro falou. O Pelé também jogou com a camisa do Flamengo no Maracanã. Né? É outro contexto também. O Rivelino, tudo bem, a Portuguesa não é rival, mas naquela época, lá nos anos 70, a Portuguesa tinha um grande time. E o Rivelino jogou com a camisa da Portuguesa num jogo contra, acho que o Benfica ou o Sport, e fez um gol com a camisa da Portuguesa no Canindé. Foi um jogo de festa, não me lembro bem qual foi o motivo. Mas o Rivelino tem um golaço, inclusive, que ele dá um elástico no cara e bate de direita de fora da área no Canindé com a camisa da Portuguesa, sendo jogador do Corinthians. Perfeito. É exatamente isso. Ó, a galera tá mandando mensagem aqui, ó. O Leandro Braga fala o seguinte: o Gabriel deveria ir para a entrevista com a camisa do Vasco para provar o ponto de vista dele. Aquela que ele falou, não, eu tenho um monte de camisa aqui, tarará. Tá, ontem eu vi o vídeo também do cara falando, não, acho que o Gabriel, para ele limpar a barra, ele tinha que começar a ir para os jogos com outra camisa. Então ele vai com a camisa do Palmeiras. Aí o Gabriel, aquece aí. Aí ele vai com a camisa do Palmeiras. O cara, não, tem que usar a do Flamengo e tal, para ele mostrar que, na verdade, ele não tá nem aí, ele usa mesmo as camisas e tal. E o Felipe Bresciani fala, quantas vezes o Gabi saiu do isolamento do fone de ouvido e foi para a galera como ontem? Meio falso fazer isso agora, diz ele. A Helena fala, assusta o silêncio do Zico nesse episódio. Acho que o Zico tem mais o que fazer também, né? O Zico sabe, Zico tá no lugar de maior ídolo da história do Flamengo. Olha só, o Zico tem 71 anos, tá? É verdade. 71. Você acha que o Zico tem a obrigação de ficar comprando briga com o Gabigol? Porra, vai cuidar dos netinhos dele lá do Kashima, onde ele trabalha, e tocar a vida dele, né? As pessoas esperam que você compre todas as brigas, sabe? Todas. Isso. Quer dizer, o Zico já fez tanto pelo Flamengo, e faz até hoje, porque a imagem que ele deixou, a referência que ele deixou, é um negócio tão grande. Aí a pessoa quer que o Zico vá comprar uma briga. O Zico não é dirigente do Flamengo. Quem tem que comprar essa briga, minha senhora, é o Rodolfo Landim, é o Marcos Braz. São os dirigentes do Flamengo. Eles é que tem que resolver, não é o Zico, não. O Zico tem nada com isso. Deixa o Zico em paz.
Deixa o Zico curtir os netinhos dele numa boa, tranquilo, tá? Isso. Preserve o ídolo. Respeite o ídolo. A brincadeira, né? Achar que o Zico tem que resolver essa porcaria. Quem tem que resolver isso é o Marcos Braz, cara. Que tava lá na academia levantando peso, puxando ferro, né? Tá fortão, né? Nossa, o Marcos Braz. Já viu, Casão? Tá monstro. Ele tá muito forte, rapaz. Impressionante. Oh, tá na academia. Tipo, parece um Schwarzenegger. Tá forte. Mostra aí, galera. Põe o vídeo aí. Mas o perigo do Marcos Braz, o perigo do Marcos Braz é a mandíbula. Não é? Isso. Tem isso. Poxa. Cuidado. Aí tudo bem. É outra parada. Não, tava ali, tá? Muito bem, para fechar o assunto Flamengo, independentemente do Marcos Braz monstro, né? Que chamam esses caras que são super malhadores, ficam fortões, Projeto Monstro, que é o do Marcos Braz. 1-0 foi o jogo da ida, Casão. Há alguma preocupação para o Flamengo? Vai ter mais torcida do Flamengo. O Flamengo é outro momento, né? Há 20 dias atrás o Flamengo estava jogando bem pior do que está jogando agora. Mas 1-0 foi um jogo da ida. Não, assim, você tem que ir lá e se impor. O Flamengo tem time para chegar lá e vencer de goleada. O time do Amazonas, com todo o respeito pela história que o Amazonas vem fazendo, a história mais recente aí do Amazonas, né? O Flamengo pode ir lá e de goleada, mas ele tem que ter na cabeça o seguinte: ele vai enfrentar um time que vai encarar o jogo como uma final de Copa do Mundo. Vai jogar os jogadores estão vendo esses dois jogos contra o Flamengo como uma grande oportunidade, né, de mostrar o futebol deles para o Brasil, né, e para o clube fazer tentar fazer uma coisa gigantesca. Gigantesca o que é? Pô, perder de 1-0, perder de 2-1, empatar o jogo com o Flamengo classificar, né, ganhar do Flamengo por mais de 2 gols e classificar direto, eu acho que é muito difícil. Muito difícil. O Flamengo tem um jogo na mão. O Flamengo é um dos melhores times da América do Sul, como é o Palmeiras também. Não tem que. Apesar que de vez em quando acontece, né? O Palmeiras foi eliminado pelo CRB, já com o Abel Ferreira no Allianz Parque. Isso às vezes acontece. Mas não é o CSA, caso né? de hoje. CSA, não, CRB, não foi? Não, CRB era o time vermelho. Eu errei. CRB, foi CRB. CRB, o goleiro pegou pênalti pra caramba, se consagrou ali e tal. Então, esses times que jogam poucas vezes, ou quase nunca, com esses grandes times do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, quando enfrenta um time do tamanho do Flamengo, joga a final da Copa do Mundo. É o jogo do ano. Né? Esse é o jogo do ano. Independentemente de perder, mas quer jogar bem. Mas o Flamengo é muito superior, eu não vejo a mínima possibilidade de risco. Vejo, vai, 0,5%. Boa. Vamos falar agora do Palmeiras, mas a pedidos, eis aí, Marcos Braz fazendo, na academia, ó isso aí, dá uma espiada, ó lá, ó o braço. Ó o braço do Marcos Braz, meu amigo. Eu achei que era coisa de inteligência artificial quando eu vi, mas é ele mesmo, ó. Tá forte, rapaz. Será que quem tá filmando é o mesmo que tirou a foto do Gabriel? Porque, né? Pode ser um cara contratado. Pode ser um cara fixo, né? Um cara fixo. Olha aí, ó. Que é isso, hein, Marcos Braz? Ó. Só ali deve, se você olhar o peso ali atrás, deve ter uns 100 quilos de cada lado, pô. Ó, o personal. Tá vendo, meu? Quero ver quem vai se meter com ele no shopping agora.